tudo sei que vive. Louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é Um dia eu trabalhava numa escola, era um final de bimestre, e duas garotas entraram à minha sala, hoje já são jovens, e elas sabiam que eu tinha balas na minha sala. E elas bateram a porta, eu olhei pelo monitor do computador, respirei profundamente e falei com Deus: Deus, eu sei que é pecado negar bala para criança, mas eu estou muito atarefado e hoje eu vou cortar o coração das crianças. Quando eu me virei e olhei nos olhos delas, elas perguntaram: tio Marcos, o senhor tem bala para nós? Eu não pensei duas vezes e falei que o meu coração estava muito duro naquele dia e que eu não daria bala para elas. Pensei que estaria livre até que no dia seguinte, no mesmo lugar, no mesmo canal, no mesmo horário, as mesmas garotas bateram a porta e eu respirei 3 vezes mais e falei: Deus, me perdoe. E quando eu me virei para elas, elas perguntaram: tio Marcos, como está o seu coração hoje? Eu não resisti. E aquele dia eu dei bala para elas. Eu não conheço nenhum de vocês, muito menos o seu coração. Mas o Deus que te conhece, sabe quem você é, como você está. E neste momento eu quero orar para que este grande Deus faça de histórias diferentes uma única história a partir da palavra dele. Se você puder fechar os seus olhos e me acompanhar, querido Deus, obrigado pelo privilégio de nos receber em tua casa. A casa é sua, mas nós estamos confortavelmente alegres pelo privilégio de adorá-lo. Louvado seja o nome do Senhor,
porque em 6 dias o Senhor criou, recriou, renovou, abriu portas, fechou portas, realizou sonhos, destruiu pesadelos. Obrigado porque em 6 dias o Senhor fez por nós o que nenhum de nós teria condições de fazer. Por isso estamos aqui, para reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. A Tua palavra está aberta, Pai. Assim também estão a nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor faça a obra, a Tua obra, para que a Sua palavra, que é boa, seja a nossa palavra também. A Sua palavra traz paz. Queremos que seja esta a nossa palavra. A Tua palavra transforma vidas. E nesta manhã, estamos aqui, Pai, dispostos a sermos transformados pelo Senhor. Cuide de cada um, de cada coração. O Senhor sabe como está cada coração. Faça uma cirurgia e mude o coração se necessário for. Mas nesta manhã nos colocamos em Tuas mãos, sob Teus cuidados, para que o Senhor seja o Senhor em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Abra comigo a palavra de Deus no livro do Gênesis. Gênesis, o capítulo é o 12. Vamos também ler alguns trechos do capítulo 11. Até o capítulo 11 do livro do Gênesis, nós percebemos um grande desespero do homem na tentativa de tornar-se grande. A grande angústia do homem, o grande anseio humano pela grandeza fez com que o homem quisesse substituir, assumir o lugar de Deus. E até o capítulo 11 nós percebemos que a Bíblia apresentou-nos uma história de êxodos, de saídas. A saída de Adão e Eva do Éden, a saída de Noé e sua família da arca. E agora chegamos ao capítulo 11, onde Deus nos fala sobre a saída de Abraão de Ur dos Caldeus, da Babilônia. E Deus sempre tem nos chamado para sair. Deus sempre tem nos chamado para uma nova vida, uma nova experiência de vida. E o que eu tenho gostado muito de Deus é que é um Deus de coisas novas. Deus sempre tem propostas novas, sonhos novos, geografias novas. E Deus é um Deus de novidade. Ele nunca muda, mas Ele nos preserva através da nossa necessidade de mudar. E assim Ele se faz o nosso Deus. Nós mudamos, mas gostamos dEle porque Ele não muda. É o mesmo ontem, é o mesmo de agora, e será o mesmo de amanhã. E a grande alegria para cada um de nós é que amanhã nós não seremos as mesmas pessoas por causa da obra de Deus na nossa vida agora. A nossa vida também tem capítulos de muitos êxodos. Há capítulos na nossa vida onde buscamos a grandeza. E o grande problema é que nós buscamos a grandeza muitas vezes contra Deus. Muitas vezes buscamos a grandeza sem Deus. Mas não temos sinônimos suficientes para definir o que é grandeza quando falta Deus. O que é grandeza, sendo que se subirmos aos mais altos montes, aos mais altos postos, tendo as diferentes titulações, lá Deus estará. Não existe grandeza que esteja acima de Deus. É exatamente isso que nós vamos ver agora. No capítulo 11, nós encontramos a história de Abraão. Capítulo 11, o verso 26. Viveu Terá 70 anos. Terá, o pai de Abraão. Viveu Terá 70 anos e gerou 3 filhos.
primeiro deles, Abrão. O segundo, Naor. E o terceiro, Harã. Olhando por uma questão dentro de uma lógica bíblica de apresentar descendentes, nós entendemos por esta lista que o filho primogênito de Terá era Abraão. O filho mais novo, Harã. Alguns problemas familiares rondavam Abraão. O primeiro deles é que, após o seu casamento, após a grande alegria da novidade que é todo casamento, na grande expectativa que era comum naquela época de ter filhos, muitos filhos, ele descobriu com o passar do tempo que a esposa não podia ter filhos. Este era um grande problema. Porque Abraão, enquanto primogênito do seu pai, ele era o substituto do seu pai na liderança da família, na liderança dos negócios da família. Abraão era o representante da família e Abraão deveria dar continuidade aos sonhos da sua família, aos projetos do seu pai. Mas quando ele depara-se com o fato de a esposa ser estéril, ele se angustia. Afinal de contas, aquele que nasceu para dar continuidade à história da sua família era o ponto final para aquela história. Um outro problema que Abraão tinha está descrito no livro de Josué, capítulo 24. O pai dele era idólatra. O pai dele tinha diversos deuses, adorava diversos deuses. E esse era um grande problema para Abraão, porque por consequência da sua história pregressa, ele havia escolhido adorar a um único Deus. Ele havia escolhido adorar a um único ser superior a si. Ele era monoteísta em uma família politeísta. Esse era um grande problema. Um outro grande problema para Abraão está contido nos restantes dos versos. Veja comigo o que está no verso 27 e 28. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. A continuidade do nome da família não viria pelo filho primogênito. A continuidade viria pelo filho mais novo. Porque o primeiro a gerar filhos foi Harã. O primeiro a gerar um filho homem foi Harã. Portanto, era o filho mais novo que daria sequência à estrutura familiar, ao nome daquela família. E Abraão agora tinha que olhar para o seu irmão mais novo, a rapinha do tacho, e teria que reconhecer que toda a sua autoridade como primogênito não era suficiente para tornar a sua família histórica na história da humanidade. Esse era um grande problema. Enquanto filho primogênito, ele herdaria o dobro de tudo que o pai tinha. Eram 3 filhos. Se uma herança de R$1.000 fosse deixada, 500 ficaria para Abrão, 250 para Naor e 250 para Harã. Além de herdar o dobro da riqueza do pai, ele herdaria a autoridade do pai. Ele seria o pai dos seus irmãos. Ele seria o líder de todas as famílias da sua tribo. Portanto, ele herdaria tanto bens materiais, quanto ele herdaria a autoridade. E agora verso 29, Abrão e Naor tomaram para si mulheres. Verso 30, Sarai, esposa de Abrão, era estéril, não tinha filhos. Este registro na história de um homem naquela cultura, era o registro de um trauma que terapeuta algum poderia retirar. Era o registro de um trauma que nenhum psicólogo poderia trabalhar. Porque não era um trauma apenas emocional, não era um trauma apenas físico, era um trauma cultural, histórico. Era o apagar de uma história que se passava e era o apagar de uma história que precisava ser iniciada. O fato de a esposa não poder ter filhos para Abrão era a aceitação cultural de que ele, a sua esposa, eram amaldiçoados. Porque quem não podia ter filhos era porque não tinham bênção. Um outro problema agravou-se.
Verso 31, tomou Terá, o pai de Abrão. Aliás, um pouquinho depois, verso 32. E havendo Terá vivido 200 anos, morreu em Harã. O nome do seu filho, mais novo, era Harã. E o grande problema, verso 28, é que este Harã morreu. O filho mais novo morreu. Morreu Harã na terra do seu nascimento. É o que diz esta tradução em português. Quando você se aprofunda um pouquinho mais no que está sendo dito aqui na língua hebraica, a expressão indica que Harã, o filho mais novo de Terá, morreu em seus braços. Ele não apenas morreu na terra do seu nascimento, ele morreu nos braços do seu pai. Imagino eu o seu pai segurando-o em seus braços, o filho mais novo, segurando aquele menino em seus braços, e o menino agonizando e gritando por socorro, pedindo ajuda, e o pai não sabendo o que fazer, não podendo fazer nada. Desesperado, aquele pai teve que ver o seu filho sofrer as consequências do pecado em seus braços e reconhecer que o homem não pode fazer nada quando a morte bate à nossa porta. Capítulo 12, primeiro verso. E aqui começa então, de fato, a nossa reflexão. Diante de tantos traumas, de tantas dificuldades, Deus visita Abrão. Abrão tinha aproximadamente 75 anos de idade. E quando Deus o visita, Deus chega a Abrão e diz, capítulo 12, primeiro verso: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai. Amanhã a gente continua o verso. A terra natal de Abrão era muito produtiva. Ele não estava passando por uma situação de catástrofe natural. Era uma região bem irrigada pelos rios Tigre e Eufrates. Abrão estava seguro em sua terra. Ele já havia gozado do resultado do seu trabalho. 75 anos de idade. Ele era um grande homem. O pai dele era um líder, um homem muito rico. E Abraão substituiria a liderança de seu pai sobre aquela tribo. Ele era uma autoridade em sua época. A terra muito produtiva, e se fosse na ótica do século 21, Abraão já estaria aposentado. Na lei anterior, né? Ele já estaria aposentado, 75 anos, ganhando um bom salário, como aposentados ganham, não usando nenhum remédio, como os aposentados de hoje não usam. Ele estaria muito bem, até porque ele era filho de um homem rico. Portanto, a sua velhice era uma velhice tranquila, um plano de saúde fantástico. Na sua velhice, na sua riqueza, eu imagino Abrão sendo o dono de uma imobiliária de barracas, que era o que tinha na época. E ele alugava barracas. Imagino ele tendo uma concessionária de camelos, que era o que tinha na época também. Um homem muito rico, muito influente, cheio de gado, cheio de propriedades. Um homem visionário, muito visionário. E agora aos 75 anos de idade, imagino eu, pelo fato de não poder ter tido filhos, ele era um filântropo. Visitava as instituições de caridade da sua época, as crianças eram apaixonadas por ele, porque ele era aquele que cuidava das crianças, que oferecia bem-estar às crianças. Como ele não tinha filhos, ele fazia dos filhos dos outros como sendo os seus próprios. E Deus aparece para ele. Ele estava na melhor fase da sua vida. Riqueza, saúde, líder. E Deus fala: Abraão, sai da sua terra.
sai da tua terra. A proposta de Deus para Abraão era fazer com que ele entendesse que o segredo da riqueza é crer em Deus, é ter fé em Deus. Sai da tua terra. A primeira coisa que Deus chama Abraão para deixar para trás era aquilo que até certo ponto não lhe causava mal algum. A primeira coisa que Deus chama Abraão para deixar de lado é exatamente aquilo que não estava ocasionando nenhum problema. Sai da tua terra. Mas a terra era boa, a terra era produtiva. A primeira coisa que Deus quis proporcionar a Abraão era o desligamento daquilo que era material, o materialismo. Sai da tua terra, ou tire a terra de você. Sai da tua terra antes que você seja enterrado por ela. Saia do materialismo, porque o materialismo é o maior obstáculo para o seu crescimento pessoal. Porque o materialismo faz você desejar conquistar coisas, pisando nas pessoas. O materialismo faz pessoas tirarem coisas de outras pessoas para acreditarem que isso é grandeza. O materialismo faz pessoas roubarem outras pessoas, fazendo crerem que isto é grandeza, que isto é sucesso. Mas na ótica de Deus, a grandeza é promover o crescimento do semelhante. Grandeza na ótica de Deus é totalmente contraditório com aquilo que promovem como grandeza no nosso coração. Grandeza na ótica de Deus é diminuir-se para que o outro cresça. Grandeza na ótica de Deus é servir ao próximo, torná-lo seu Senhor, mesmo sendo você o patrão dele. Grandeza na ótica de Deus é o ponto em que Abraão passaria pela mudança na rota do sentido da sua existência. Até aquele momento, Abraão estava apaixonado por sua terra, por suas conquistas, mas Deus tinha um novo propósito para ele. Exatamente, deixe aquilo que você conquistou e venha conquistar aquilo que é de Deus. Ele viveu 75 anos para si, mas ele precisava experimentar viver para Deus. Ele precisava viver, experimentar uma vida inesquecível para a humanidade. Por isso estamos estudando a história de Abraão, uma história que começa no capítulo 11 do livro do Gênesis, e não existe livro na Bíblia onde você não passe pela história de Abraão. A Bíblia inteira é a história de Abraão e da sua família. Um grande homem, porque teve um Deus que o tornou grande. Um grande homem registrado no livro mais importante da história da humanidade. E por que ele está registrado aqui? Porque Deus não esquece nenhum daqueles que são seus. Somos grandes quando Deus se lembra de nós. Deus lembrou-se de Abraão, e o tempo da sua vida não resumiu-se à sua idade. O tempo da sua vida não resumiu-se à sua propriedade. Tem pessoas que vivem o tempo inteiro para conquistar aquilo que dinheiro pode comprar, mas perdem o valor daqueles que o dinheiro não pode conquistar. O tempo de vida não se resume à nossa idade. O tempo de vida se resume àqueles que passam enquanto vivemos e àqueles que vivem a partir de nós. Não existe vida se as pessoas que passam pela sua não tiverem uma nova expectativa. Abraão se tornou inesquecível. Inesquecível a partir do momento em que passou a existir para abençoar os outros. A partir do momento que ele tornou-se uma bênção para a humanidade. Ele existiu para a humanidade, senão seria um indigente de Ur dos Caldeus, que só sabemos que existiu quando lemos a Bíblia. Ele seria um indigente da história, se não fosse um Deus que quer fazer cada um de nós, com que cada um de nós sejamos registrados no seu livro, e aqueles que são registrados no livro de Deus se tornam grandes, têm sucesso, porque sucesso não é aquilo que os homens se lembram de você, sobre você. Sucesso é exatamente a forma como Deus olha para a sua vida. Sucesso é a forma como Deus pega a sua vida e faz com que seja a vida dele. Deus está te chamando, assim como chamou Abraão. Saia da tua terra, saia da comodidade. Deus quer tirar as traças que corroem os tesouros que te preenchem, porque quando Ele tirar as traças que já corromperam os seus tesouros, haverá espaço para a fé. E quando Deus te preencher de fé, você perceberá que você vai passar pelo vale da sombra da fé. O vale da sombra da fé
é quando Deus está conosco. Na saúde, ou na doença, na pobreza, ou na riqueza. Se Deus não estiver com você, o vale é da morte. Mas se Deus estiver com você, o vale é da fé. Porque Ele faz acontecer aquilo que nenhum de nós poderia fazer. Saia da terra, Abraão. Saia da terra. Abraão estava misturado à terra. De certa forma, ele já havia voltado ao pó. Porque aquele que abraça o materialismo como se fosse a essência da sua vida, ele é abraçado como final para a sua vida. Abraão estava abraçado ao materialismo, à terra. A terra era a sua riqueza, a terra era a sua nobreza, era a sua grande conquista. Um homem dono de certas propriedades. O seu espírito sofria de abatimento agudo, mas ele tinha terra. Ele era um homem traumatizado, possivelmente com várias fases depressivas, mas ele tinha terra. Ele tinha terra. Em sua perspectiva, ele era um colecionador de conquistas, mas ele não tinha filhos. O que valem as conquistas, se você não tem pessoas para desfrutarem do prazer que elas produzem? O que valem os castelos construídos, se tornam mal assombrados, porque quando você volta para casa não há filhos te abraçando e dizendo que sentiram a sua falta? O que vale o belo e o lindo carro, se a companhia ao seu lado não é a sua esposa e no banco de trás não tem os filhos perguntando: papai já chegou? Papai está perto? O caso de Abraão é que na perspectiva de Deus lhe faltava muito mais para que ele fosse de fato um homem grande e um homem feliz. Deus tinha mais para um idoso que imaginava que a vida se resumia à terra. Deus tinha mais para um idoso. E Deus tem mais para você que está aqui, na melhor fase da vida, como alguns constituíram como uma forma de trazer alegria à velhice. Deus tem mais para você. Deus tem mais em qualidade de vida e Deus tem mais em quantidade de vida. É muito mais. Interessante que Deus falou que nós devemos viver até 120 anos. E eu gosto dessa proposta de Deus. Viver até 120 anos com todos os meus dentes. Mas se faltar, eu vou pegar alguns emprestados de outras pessoas. Mas alguns, quando chegam a 70, 80 anos de idade, se entregam. Deus tinha um plano de sucesso para Abraão e ele tinha 75 anos de idade. Irmão, você ainda não morreu. Deus ainda tem grandes planos para você. Deus tem grandes sonhos para você. Deus tinha muito mais para um homem que acreditava que as posses representavam a verdadeira riqueza. Você acha que conquistou tudo o que um dia você empreendeu, você sonhou? Você não conhece Deus. Você acha que já chegou ao ápice da sua carreira profissional? Você não conhece Deus. Deus tem muito mais para você. Deus tinha mais para Abraão. Deus tinha mais para Abraão porque ele precisava sair do materialismo antes que fosse enterrado por ele. Deus tem mais para você. Deus tem tanto mais para você que o chamado dele para você é o mesmo que ele começou fazendo para Abraão. Saia da tua terra. Não ame o dinheiro, porque o dinheiro é frio. E o amor ao dinheiro fará pessoas odiarem você. Não amem a sua força de trabalho. Amem o trabalho. Mas a força do seu trabalho, o resultado do seu trabalho, existe apenas para suprir as suas necessidades e não para te dar sentido na vida. Saia da tua parentela. Saia da tua parentela, saia do lugar do seu nascimento. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, abandone os passados sem registros dos milagres de Deus. Aquilo no passado que não tem registro do milagre de Deus precisa ser esquecido, precisa ser apagado. Se o seu passado não representa o registro das grandes obras de Deus na sua vida, esqueça. Esqueça a dor que ele causa. Esqueça as lágrimas que ele derramou.
Abandone passado sem registros dos milagres de Deus. O passado sem Deus deve ser esquecido. Quando o assunto é a palavra de Deus, é o chamado de Deus, você precisa deixar familiares, amigos. Quando o assunto é o chamado de Deus, é a palavra de Deus, amigos e familiares que não te aproximam de Deus serão desnecessários. Provavelmente Abraão tinha familiares e amigos que não o afastavam de Deus, mas também não o aproximava. Se pessoas não te puxam para o buraco, não quer dizer que elas estão te levando para o alto do monte. Pessoas indiferentes à sua vida, precisam ser esquecidas. Pessoas que não te aproximam de Deus, mesmo não te afastando, não fazem diferença na sua vida. Abraão tinha relacionamentos de recreação, pessoas que possivelmente, como nós, estudavam com ele, mas não eram pessoas que lhe davam prazer espiritual. Deus chama Abraão para sair da relação dessas pessoas indiferentes, amadoras na forma de amar, porque não amavam de forma a transformar vidas. Deus chama Abraão para sair daqueles relacionamentos como se fosse hoje, tendo amigos que estejam dispostos a ir contigo ao estádio de futebol, mas que não curtem dobrarem os joelhos com você para orarem uns com os outros. Deus chama você para sair de relacionamentos que não te aproximam dele, relacionamentos que não te dão compromisso com ele. Para ser grande, é necessário que nós modifiquemos o nosso status de relacionamentos com crenças familiares. Crenças familiares que travam o nosso crescimento, tal como você não pode. Já conquistaram tudo, nós já conquistamos tudo, não há mais nada o que fazer. Crenças familiares que te tornam descrentes em relação ao potencial que Deus coloca em você, tais como: isso não é para nossa família, isso é para gente rica. Um dia o meu pai cometeu o triste ato de afirmar a mim que eu estava estudando para ser burro. Interessante que eu estudei um pouquinho. Se eu sou burro ou não, a história vai dizer. Mas daqui 2 meses eu vou batizar o meu pai. Eu estudei para ser um pastor e eu vou batizá-lo, para que ele sinta o resultado daquilo que Deus colocou como potencial na minha vida. Para ser grande, nós precisamos abandonar algumas tradições. Nós precisamos abandonar mentiras que são contadas a nós, mentiras que nos impossibilitam de pensar melhor sobre nós mesmos. Se o nosso Deus, quando pensa sobre nós, fala que o pensamento dele é um pensamento de paz e de amor em relação a nós, que direito temos nós de pensar de forma contrária a Deus? Que direito eu tenho de pensar sobre mim aquilo que Deus nunca imaginou? É por isso que a proposta de Deus para Abraão era que Abraão saísse dos seus pensamentos acomodados, medíocres. Já havia conquistado tudo, mas não havia conquistado os planos de Deus para si. Nós precisamos sair da nossa parentela, porque sair da nossa parentela é nos aproximar de relacionamentos profundos e verdadeiros. Sair da parentela é sair de relacionamentos passados ou relacionamentos presentes, que não são para a glória de Deus. Sair da parentela é sair da prisão de paixões antigas que fazem o seu coração pulsar rumo ao pecado. Sair da parentela de relacionamentos indigestos é sair do coração de pessoas que te aprisionam com mágoas. É perdoar. É perdoar. Sair da parentela é avançar para o perdão, libertar-se de um passado que não passa. É libertar o passado de você. Tem pessoas que querem morrer todos os dias. Eu prefiro pensar que um dia eu vou morrer. E os demais eu quero viver. E eu quero viver para a glória de Deus.
Este é o chamado de Deus para você. O chamado de Deus para você, para mim, foi o de Abraão: saia. Saia desses relacionamentos. Porque quem não sai da zona de conforto é como um adulto hospedado em uma maternidade. Nunca cresce, sempre dependente, infantilizado. A proposta de Deus para nós é que saiamos da acomodação de pensamentos, de que chegamos ao desfecho da história de Deus para nós. Que saiamos de pensamentos que nos aprisionam a pensamentos de outras pessoas que muitas vezes são contra nós. Saia da tua parentela e, por último, saia da casa do seu pai. Você se lembra do pai de Abrão? O pai de Abrão era um idólatra. O pai de Abrão estava curtindo um trauma. Perdeu o filho mais novo. Se alguém que está aqui perdeu algum filho em algum momento, você sabe que um filho é inesquecível. É impossível esquecer um filho. Eu sei porque minha esposa e eu aguardávamos o nosso segundo filho. Aos 3 meses de idade, ali nós descobrimos que era um garoto. E o nosso garoto mais velho, Daniel, deu o nome de Felipe. E nós nos apaixonamos pelo Felipe. Cada exame que fazíamos, eu tinha certeza, ele é a cara do pai. Porque o exame é tudo escurinho assim, sabe? Aos 5 meses, o coração dele batia muito forte, muito forte. E aí, fizemos um exame e os médicos disseram que ele estava 100%. Uma semana depois, em um exame de rotina, o médico fria e objetivamente disse: ele está morto. Nós não queríamos acreditar. E nós fomos em direção a outra clínica, repetimos o exame. E a conclusão, a resposta foi a mesma: ele está morto. Eu consigo imaginar um pouquinho do que aconteceu com o pai de Abrão. Depois daquele aborto induzido, nós vimos o nosso garoto com as mãos formadas, os pés formados, o rosto formado. Nós nunca o pegamos em nossos braços. O pai de Abrão estava numa profunda depressão pela perda do filho mais novo. E Deus chega para Abrão e fala: saia da casa do seu pai. Fale para o seu pai que você tem um Deus que não é o Deus deles. Fale para o seu pai que você vai deixar a sua família, vai deixar a sua terra natal. Imagino eu, o pai de Abrão, ouvindo isso e perguntando: filho, mas para onde você vai? Não sei. Alguém que durante 75 anos sabia cada esquina, o nome de cada rua da sua região, agora partiria como um insano, como um louco, para onde ele não sabia. Imagino eu contando para o pai, e o pai falando: filho, mas você vai comer o quê? E ele falando: não sei. Imagina o pai falando: filho, você vai ser o meu substituto. Aqui você tem reino, aqui você tem autoridade. Você vai para onde? Não sei. Saia da casa do seu pai. O que eu gosto muito na história de Abrão, capítulo 11, verso 31. Tomou Terá Abrão, seu filho, e Eló, filho de Arã, filho de seu filho. E lá no final do verso fala assim: e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir a qual lugar? Canaã. Deus chamou Abrão. Abrão chamou seu pai. E o pai saiu com ele de Ur dos Caldeus. A grandeza do homem está em não caminhar sozinho para os sonhos de Deus, mas levar consigo a sua família. Esta é a grandeza do homem. Ele não esqueceu-se do seu pai.
quando era para realizar os sonhos de Deus. O pai dele não pôde chegar até o final da jornada, cansou-se e faleceu até alguns quilômetros. Mas a proposta de Deus para Abrão: saia da casa do seu pai. E por que saia da casa do seu pai? Porque o pai de Abrão estava enterrado em um trauma emocional vivido por causa daquele luto. E Abrão precisava sair também desse trauma. Abrão precisava sair da sepultura do seu pai. Abrão precisava sair da sepultura do seu irmão. Abraão não poderia ficar sepultado naquele passado. Ele era um grande homem, mas estava enterrado. Estava enterrado no coração do seu pai, estava enterrado no cansaço do seu pai, estava enterrado nas perspectivas negativas do seu pai. Abraão precisava sonhar grande, abrir a visão, ampliar os sonhos, mas para fazer isso, ele tinha que sair da casa do pai dele, porque a casa do pai dele tinha objetos antigos de pessoas passadas. Abraão precisava esquecer o passado, não esquecer o seu pai. Ele precisava esquecer o passado. Saia da casa do teu pai, o filho primogênito. Ele daria sequência ao nome do seu pai. Ele daria sequência à autoridade do seu pai. E Deus fala: você precisa deixar o seu pai. O que está acontecendo aqui, queridos, é um novo dilúvio. Não é um dilúvio contido pelas águas, mas é um dilúvio para fazer o homem nascer de novo. E agora o homem nasce pela fé, e não pela imposição natural do poder de Deus. O homem nasce pela fé, e agora é o homem que tem que abandonar o passado, é o homem que tem que abandonar os traumas, as impossibilidades. A proposta de Deus é o nada. Saia de onde você sabe que você é. Para onde? Para onde só Deus sabe quem você será. Abraão, o filho primogênito, tinha uma ligação profunda com seu pai. O pai idoso, sofrendo os danos do filho querido que havia falecido. Agora, nós encontramos Abraão rompendo com esses sentimentos, rompendo com esses sofrimentos. E à medida que ele rompe com isso, Abraão tinha que ou ouvir o grito de Deus, ou se limitar ao sussurro do seu pai. Abraão, saia das suas crenças familiares. Saia da religião dos seus pais. Abraão, eu quero que você seja grande, à minha maneira. Eu quero que você seja grande de acordo com os meus planos. Saia da terra do materialismo, mude de geografia. Quem não muda, não muda. Quem não muda, não muda. Você quer ser grande? Saia da sua parentela. Saia de relacionamentos que te aprisionam ao passado, que não passa. Mude a sua genealogia. Era isso que Deus estava fazendo. Mude a sua genealogia. Se até aqui a sua vida seja o cumprimento do que diz a Bíblia, até a terceira e quarta geração, os pecados dos seus antepassados têm questionado, os passados dos seus antepassados têm açoitado você, até aqui acabou, porque a misericórdia de Deus é até 1001 gerações. A partir daqui você pode ser uma nova pessoa e ter uma nova história, uma nova família, um novo sonho, um novo projeto. Deus quer mudar a sua genealogia a partir de você, para que no futuro, quando os seus filhos, netos, bisnetos contarem a história deles seja antes de você e após você. Saia dos danos, dos pecados dos seus antepassados. Há pessoas que vivem tão presas ao passado, que vivem culpando pessoas que já estão mortas, por não conseguirem conquistar pessoas. Tem pessoas que vivem uma vida inteira de solidão, por causa de traumas causados lá no passado, e hoje não conseguem serem boas companhias para outras pessoas.
Saia do passado, saia da sua parentela e, por último, saia da casa do seu pai. Mude a sua hierarquia. Você quer ser grande? Então, saia das tradições familiares que te prendem a apenas tradições. Tradição não é lei, tradição não é princípio de vida. Tradição é apenas a repetição daquilo que ninguém sabe para que serve. Só repete, porque todos faziam. É o que nós chamávamos de Maria vai com as outras. Saia das tradições. Abraão era um Noé sem arca sob um dilúvio de idolatrias. Mas quando tornou-se órfão, quando perdeu o seu pai, teve a oportunidade de ser o único que foi chamado de pai para todos os povos. Quando ele tornou-se órfão, quando ele perdeu o seu pai, Deus tornou-se o seu único pai. Por isso, sua fé, a fé de Abraão, o fez pai para cada um de nós. O maior homem da história não é aquele que luta para ficar entre os 3 primeiros mais ricos do mundo. O maior homem da história não foi aquele que disse que o seu sonho era o respeito dos homens em relação aos próprios homens por causa da sua cor. O maior homem da história foi aquele que começou a ser grande por meio da fé. Porque a fé não é algo palpável. Fé não é algo material. Fé é aquilo que liga a nossa pessoa à pessoa de Deus. O maior homem da história é chamado de o pai da fé. Todos aqueles que creem a partir dele, creem porque ele creu. Isto é ser grande. Isto é ser grande. Quer saber o segredo para o seu sucesso profissional? Tenha fé em Deus. Mude. Quer saber o segredo para o seu sucesso acadêmico? Tenha fé em Deus. Quer saber o segredo para o seu sucesso espiritual? Tenha fé em Deus. Quem tem fé, se perder tudo, continuará sendo um príncipe e uma princesa para o reino dos céus. Quem tem fé, nunca vai sentir-se ninguém, porque sempre estará registrado na coluna dos heróis que creram em Deus e aceitaram os planos de Deus para a sua vida. Eu creio que nós estamos aqui em grupos diferentes, que representam relacionamentos diferentes. Chamado para você, saia do materialismo. Não pense que a roupa é quem você é. Não pense que a marca na sua camisa te dá status. Eu tenho dito por aí que alguns usam a camisa com a marca de alguns animais porque não passam disso. Porque acreditam que coisas podem te tornar uma pessoa melhor. Talvez aqui nós tenhamos pessoas presas ao materialismo por um amor desenfreado ao dinheiro, crendo que a sua vida deve girar em torno da enganação para a promoção profissional. Talvez tenhamos pessoas aqui acreditando que poderão crescer insistindo em relacionamentos destruidores. Talvez alguém que vive paixões ou ódios por outras pessoas. Talvez tenha alguém aqui que precisa sair da casa do pai. Talvez alguém que precisa deixar de ser o menininho, a menininha do papai e da mamãe. Precisa crescer. Precisa ser independente. Abraão viveu 75 anos, mas só se tornou maduro quando deixou a casa do seu pai. Talvez tenha alguém aqui que precisa vencer um trauma causado no âmbito familiar. Eu creio que estamos aqui porque precisamos sair de alguma condição de vida que nos separa da condição de vida que Deus quer para cada um de nós. E a palavra de Deus para você nesta manhã: saia. Saia de onde só você sabe que você precisa sair. Saia. Saia de uma paixão por aquilo que o homem está te ensinando ser a sua salvação. Saia.
Saia do coração de pessoas que estão sepultando você. Saia. Seja grande. Para ser grande, você tem que andar nos ombros de Deus, pela fé. Pela fé, Deus pode te tornar maior do que você está sendo hoje. Pela fé, Deus pode te tornar tão grande como foi Abraão. Antes de crer em Deus, o seu nome, Deus é meu Pai. Quando creu em Deus, o seu nome, Pai de muitas nações. Abraão saiu para ser uma bênção. Deus está te chamando para ser uma bênção a este mundo. Que Deus abençoe e guarde, proteja. Que Deus faça você sonhar grande, mas que os seus sonhos sejam limitados pelos sonhos de Deus. Que você seja grande naquilo que faz, mas que você não faça nada sem a grandeza de Deus. Que você se cure das tristes lembranças do passado, para se lembrar da grande glória do Senhor, que passou na vida de outros, mas passa na sua vida também. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe o seu trabalho. Que Deus abençoe a sua saúde. Que Deus abençoe seus filhos. Que Deus abençoe o seu casamento. Que Deus abençoe os seus estudos. Que Deus faça o rosto dele resplandecer sobre você. E na misericórdia de Deus, você tenha paz. Amém. O segredo ou o resultado da grandeza é ter paz. Paz financeira, paz emocional, paz espiritual. E que seja esta forma que você vai sair daqui nesta manhã, em paz com Deus, para a terra que Ele preparou para cada um de nós.
mais uma vez. Soberano Deus, obrigado porque hoje é um dia em que o Senhor nos chama para uma novidade de vida. Há pessoas com ideias equivocadas sobre o sucesso, sobre grandeza, ideias equivocadas sobre Deus. Que nesta manhã, Pai, nós cresçamos em um novo sentido de vida e que de fato consigamos deixar para trás aquilo que não vai nos levar para frente. Ajuda-nos a sair daquilo que há anos estamos presos. Ajuda-nos a deixar para trás aquelas coisas que nos aprisionaram no passado. Ajuda-nos, Pai, a sair das raízes daquilo que não tem produzido fruto em nossa vida. Ajuda-nos a viver a grandeza de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Enquanto o pastor sai para cumprimentar a igreja, nós gostaríamos de reforçar que amanhã ele estará novamente conosco trazendo a mensagem. E hoje às 18h30 teremos no quarto andar a Feira dos Empreendedores. Você é convidado para estar conosco. Agradecemos a presença de todos, nos despedimos de você que está assistindo pela internet. Que Deus possa abençoar também.